Você viu o jogador do Sampaio Corrêa caindo no gramado, convulsionando, durante o jogo contra o Flamengo, recentemente? Muita gente ficou em choque. O que aconteceu, doutor André? Isso pode acontecer com qualquer pessoa? E qual a relação disso com os rins? Existe relação ou não tem nada a ver? Hoje a gente vai explicar tudo isso com calma e consciência de verdade. Gente, aos 8 minutos da partida, um atleta do Sampaio Corrêa sofreu uma convulsão em campo, foi atendido rapidamente e levado para o hospital em uma ambulância. Tá? São informações do Globo Esporte, a gente viu isso muito na mídia, né? Ele saiu do estádio consciente e foi submetido a exames que descartaram lesões cardíacas ou neurológicas, segundo informações, né, até do clube do Sampaio Corrêa. Ele segue em investigação com novos exames pendentes, tá? O próprio jogador tranquilizou recentemente, dizendo que o pior já passou, tá? Importante reforçar, ele está sendo acompanhado pelos médicos e não há relato de sequelas graves até o momento. Mas então vamos entender o que aconteceu, o que é uma convulsão, tá? Vamos explicar de forma simples para vocês poderem entender. Uma convulsão, gente, é quando há uma atividade elétrica anormal no cérebro. O nosso cérebro está a todo momento fazendo interconexões, milhares, né? Se a gente fosse ver, está faiscando no nosso cérebro. Então, uma convulsão é quando há uma atividade elétrica anormal no cérebro. Nosso cérebro está a todo momento fazendo interconexões elétricas. Quando essa conexão ela sai da forma usual, quando há uma descarga elétrica grande, existe a convulsão, tá? Isso pode provocar, então, movimentos involuntários no corpo, perda de consciência e alteração do comportamento dependendo do tipo de convulsão, certo? A convulsão nem sempre é sinônimo de epilepsia. Pode acontecer por outras doenças. Então, nem toda convulsão é uma doença chamada epilepsia, tá? Pode ser secundária a outros problemas. Pense o cérebro como se fosse um centro elétrico. Se alguns circuitos disparam sem controle, o corpo reage de forma intensa, com tremores ou queda da consciência. As principais causas de convulsões, elas são o seguinte: distúrbios metabólicos. Então, açúcar muito baixo, açúcar muito elevado com alterações de eletrólitos de minerais, do sódio, do cálcio, distúrbios neurológicos, né, primário, traumatismo, muito comum em jovens. Em criança, a gente vê febre alta, aquela febre muito alta que não cessa, pode gerar convulsão. E outras condições também pode gerar convulsões. É um diagnóstico muito amplo. Quando a convulsão acontece, a prioridade é cuidar da via aérea e evitar lesões secundárias. E isso é muito enfatizado na literatura médica. Você está em convulsão, é uma urgência, é uma emergência, o médico tem que chegar cedo e a gente tem que tomar cuidado para que durante o episódio de convulsão a pessoa respire e oxigene seu corpo, para ela não ter uma parada respiratória. A convulsão, que muitos viram no vídeo, é compatível, no caso dele, com a convulsão generalizada tônico-clônica. Tônico, porque o corpo fica rígido, fica duro. E clônica, porque existem sacudidas repetidas, certo? Então, mais ou menos seria isso, numa linguagem simples. Isso, como eu disse, resulta de uma descarga elétrica distribuída por todo o cérebro, tá? Algumas coisas que você não deve fazer durante a convulsão, que muita gente coloca, né? Objetos na boca, palito, bota comida. Isso não deve ser feito de forma nenhuma, isso pode ser perigoso. E não evita da língua travar. Então, segura a língua, bota... Não, calma, certo? Em situações específicas, as equipes de saúde podem tomar decisões específicas, certo? Mas sempre pensando em evitar aspiração de conteúdo e uma parada respiratória por redução do fluxo de oxigênio para o sangue. Doutor, e qual a relação da convulsão com os rins? De regra geral, uma convulsão isolada não causa insuficiência renal diretamente. É isso que perguntaram. Convulsão causa insuficiência? Não, não causa, certo? Não existe essa questão de causar diretamente, mas existe um mecanismo importante que precisamos entender. É o seguinte: durante uma crise epiléptica, uma crise convulsiva, melhor dizendo, longa, repetida, que a gente chama status epilépticos, ou seja, convulsões prolongadas, uma atrás da outra, que não foi o caso. Os músculos, eles podem se debater de uma forma tão intensa, gente. Por muito tempo, isso pode levar à destruição muscular, que a gente chama isso de rabdomiólise, lesão do músculo. E o que isso significa? O músculo que se contrai, eles podem se quebrar. Quando isso é muito persistente, mantido, tá? E substâncias como a mioglobina, elas são liberadas na circulação.
a mioglobina em excesso, que é liberado da morte do músculo, depois de uma convulsão repetida por horas, minutos a horas, essa mioglobina pode lesar os túbulos renais, levando à lesão renal, certo? Esse é o mecanismo que explica porque algumas convulsões muito longas podem afetar os rins, tá? Embora seja raro em crises isoladas, muito difícil, tá? Sinais que podem sugerir uma rabdomiólise. Então, o rim machucou depois de uma convulsão. Urina preta, cor de Coca-Cola, dor muscular intensa e fraqueza muscular. Se isso acontecer após uma convulsão ou um esforço intenso, sempre tem que procurar um médico para ver se não aconteceu rabdomiólise, isso não está machucando os rins, tá bom? Então, de forma resumida, para o público entender. Quando muitos músculos são usados de forma extrema, eles desmancham, eles liberam as toxinas no sangue. O rim tenta filtrar isso, mas às vezes não consegue e sofre causa insuficiência renal, tá bom? Em pacientes com convulsão, nem sempre é algo mais grave, algo contagioso, né? Que as pessoas têm medo, também perguntaram aqui. Nem toda convulsão, gente, indica uma lesão cerebral permanente. Testes iniciais do atleta descartaram lesões neurológicas ou cardíacas graves, segundo informações que a gente pôde consultar, tá? Ele está estável, está sob acompanhamento, o que é tranquilizador, tá bom? Uma mensagem final que eu queria aqui passar para vocês é que o susto é normal, convulsão é sempre algo sério, difícil de ser visto, né? A pessoa se debatendo, mas com atendimento imediato e exames adequados, a maioria dos pacientes evolui bem. Mais importante, quando alguém convulsiona, é proteger a via aérea, não colocar nenhum objeto na boca e chamar ajuda médica imediatamente, tá? E lembrar que atividade muscular extrema, intensa, por muito tempo, pode afetar os rins, mas isso é raro e depende muito, como eu disse, da duração da crise. No caso do jogador, ele está bem, muito bem cuidado e com previsão de recuperação, tá? Se você entendeu o objetivo do vídeo, certo? Ficou ansioso, ficou preocupado, na verdade, com aquelas convulsões. Esse vídeo é para esclarecer o que aconteceu, né, de forma técnica, certo? Um pouco de explicação científica. Se você gosta desse canal, do RimTube, que fala de doenças renais e de clínica médica, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que precisa entender melhor sobre sua saúde. Grande abraço e até o próximo vídeo.